Boa noite, pessoal. Então, com problemas técnicos, tivemos que redirecionar aqui a nossa live para outro canal. E hoje nós estamos aqui com a maravilhosa Valéria, né, Vá? Nossa pedagoga, psicopedagoga, e uma convidada muito especial, que é a Jo. Obrigada. Josinete Moraes, né? Isso. Como Josena. Ela é nascida em Braslândia, trabalhou há 17 anos e ela atuou desde os 21 na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Esses últimos anos ela atuou na Escola 33 de Ceilândia. Ela sempre gostou de estudar e tem até admiração e respeito pela primeira professora. Ninguém esquece, né, gente? A primeira professora. E ela disse aqui: tenho experiência de trabalho por 6 anos com crianças com necessidades especiais. Sou apaixonada por essa troca de conhecimento que minha profissão me proporciona. O sucesso de um trabalho depende do amor e envolvimento que você tem por ele. E, assim, pelas conversas que nós tivemos, já fizemos live uma vez, também sobre autismo, e ela mostrou o amor, a paixão que ela tem pela profissão e pelos alunos. E aí, Valéria, tudo bem? Tudo jóia, estamos muito felizes de estarmos aqui, né? Nós, esse mês, estamos comemorando o mês do autismo, né? Então, nós não poderíamos deixar de falar desse tema tão relevante. Jo? É muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço por essa oportunidade para a gente ter essa conversa, essa troca de experiências. Eu acredito que vai ser bom para todos nós. Muito bem, obrigada por ter aceito o convite. Então, hoje nós vamos falar sobre autismo. E é algo que, há algum tempo atrás, era um tabu. E quando os pais descobriam que o filho tinha autismo, eles ficavam muito assustados, era algo complicado, né, de lidar. E hoje em dia, através de estudos e de orientações, as pessoas estão meio que aceitando melhor. Eu só vou compartilhar aqui a tela com a galera. Para já começarmos. Então, entendendo o autismo. Do lado de fora, olhando para dentro, você nunca poderá entendê-lo. Do lado de dentro, olhando para fora, você jamais conseguirá explicá-lo. Isso é autismo. É uma citação bem profunda, né? As pessoas que estão de fora, ela nunca vai conseguir entender o que se passa na cabecinha de uma criança autista. Mas quando ela consegue entrar na mente daquela criança e conseguisse, ela jamais conseguiria explicar. Que é algo realmente... somente quem trabalha na área para conseguir sentir aquele envolvimento, aquela cumplicidade que tem entre um orientador ou um professor e aquela criança. E também os pais com a criança, né, Jo? Isso. Então, vocês conseguem ler aí? Eu não estou ouvindo a Valéria. Valéria? Boa noite, gente. Com relação ao autismo, como que a gente pode definir, né? Ele é uma condição neurobiológica e neurodiferenciada que faz com que o autista ele sinta e vivencie o mundo de uma forma diferente e única. E esse autismo ele é bem variado, tanto na forma como no grau, né? E não possuem características físicas diferenciadas. Então, assim, só de você olhar para uma pessoa, você não vai identificar se ela é autista ou não, tá? Principais critérios para o diagnóstico.
Então, são os déficits sociais, comportamento estereotipado ou repetitivos, né? Tem criança que ela se balança muito, tem criança que, por exemplo, vai brincar com o carrinho e fica só, vira o carrinho e fica só rodando o carrinho, né? Tem uns que fazem ecolalia, que eles fazem, repete muito o que a outra pessoa fala, tá? E tem a questão também da comunicação. Ele tem muita dificuldade de comunicação. Pode passar, Paty. A síndrome de Asperger, gente, é uma condição neurobiológica do espectro autista que apresenta o coeficiente intelectual geralmente normal ou acima do normal. E pode variar de uma pessoa para pessoa e variar também na intensidade e na gravidade. Os sinais mais comuns incluem o quê? Problemas com habilidades sociais, comportamentos excêntricos ou repetitivos, práticas e rituais incomuns, problemas de coordenação, e alguns são habilidosos ou talentosos em um determinado tema de interesse, tá? Então, assim, o autista clássico e o síndrome de Asperger, eles têm essas diferenças, tá? Aqui nós vamos falar um pouquinho das características do autista, né? Conhecer um pouco dele. Uma delas é não gostar de lavar ou cortar os cabelos. A luz incomoda, fica assustada quando ouve pessoas falando, gosta de comer sempre as mesmas comidas. E essas características, é importante, a gente está falando, nem sempre vão ter todas as características na mesma criança, mas são características que definem uma criança com autismo. Nessa criança, ela aparece de forma mais intensa, tá? Essas características. Arranca os botões das roupas, parece não sentir dor, parece que não, mas ela gosta de carinho. Depois a gente vai ver. Eu trouxe algumas fotos, depois a gente vai ver como eles gostam sim de carinho. Não controlo bem as funções motoras, é mais uma das características. Gosta de andar nas pontinhas dos pés, e por isso, né, acaba caindo muito. Tem dificuldade de concentração, ruídos e sons incomodam muito. Então, nas escolas, é uma das coisas que a gente tem que trabalhar muito com eles, porque não tem como, numa escola, parar tudo e deixar tudo em silêncio. Então, incomoda bastante os barulhos. Seleciona comidas, pessoas e objetos pelo cheiro. Quem não faz isso, né? Mas eles fazem de uma forma muito mais intensa e é muito apegado aos brinquedos. Então, quando a gente começa um trabalho com ele, geralmente a gente pergunta à família, né, qual o brinquedo que ele gosta, de que ele gosta, se ele gosta, porque pode acontecer também de não gostar. Ele se apega a algo, pode ser um brinquedo ou uma outra coisa. Não senta com as pernas em W. A mãe, geralmente, que calça, que coloca a roupinha, né, e a calça e sapatos, eles geralmente preferem estar com os pés descalços. Essas são umas das características deles. Inclusive, Jô, para as pessoas não ficarem assustadas, porque meu filho apresentou dessas características que você citou aqui, meu filho apresentou 3 características, ele faz, digamos que ele chora na hora do banho, não gosta de lavar cabelo, anda nas pontinhas dos pés. Gente, não se assustem, como a Jo falou, tem a intensidade, né, que a criança autista faz com maior intensidade, e é normal que qualquer criança ela tem alguma dessas características, ou 2 ou 3. Isso não quer dizer que ela seja autista, né, Jo? Isso. Todos nós, de repente, pegar essa listagem aí, nós vamos se identificar com 1, 2 ou 3 características dessas aí, né? Uhum.
sobre os sintomas. Aqui está E é falando. como a gente fala, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a tríade, né? Que são as dificuldades de se comunicar, né? Os comportamentos estereotipados e, e a intensidade com que esses sintomas prejudica a criança e as pessoas que convivem com ela, tá? Então, nós temos os sintomas mais comuns do autismo leve, gente, é inflexibilidade para modificar alguma coisa que faça parte da rotina. Então, uma vez eu fui observar uma criança autista na sala, e aí era na educação infantil, e a professora fez aquele momento da rodinha, e a professora, ela tinha feito um tapetinho para cada aluno. Só que nesse dia, a professora resolveu pedir para os alunos trocarem o seu tapetinho. E aí ele estava com dificuldade, a professora foi lá e trocou. E pelo fato da professora ter trocado o tapetinho, ele ficou muito nervoso. Foi bem difícil fazer ele compreender o porquê que o tapetinho dele tinha ido para outro coleguinha. Então, é a inflexibilidade para modificar alguma coisa que faz parte da rotina dele. Não aceitar a imposição de regras. Não costuma responder quando chamam a criança pelo nome. Pouco contato visual, uma linguagem verbal fluida, mas de forma mecânica. E a existência de estereotipia e repetições. Ok. Uma coisa aqui, os pais, só avisando que esse, né, mês de abril foi considerado o mês do autismo, e na próxima live, semana que vem, a Valéria vai fazer um atendimento, né? Ela já conversou com os pais, que tem um filho autista, e vai fazer um atendimento para demonstrar para vocês como acontece, tá? E Na caso verdade, vocês essa tenham... família, eles vão compartilhar, né, como tem sido criar um filho autista. E caso vocês tenham alguma pergunta, tá? Podem fazer aí, que daqui a pouco eu vou ler os comentários. A Jo sumiu, gente. Deixa eu... A Jo saiu. Enquanto isso, eu vou ler os comentários. Uhum. A Flávia Loredo falou, cheguei. Maria Lúcia, Jo arrasando. A Jo é maravilhosa. Elisana Santos, seja bem-vinda. Então, aqui, a Tamires Lisboa. Não senta com pernas em W? É isso mesmo? É ao contrário, na verdade. Ela senta com as pernas em W. Não, ela tem dificuldade, não? Vamos sair. Dificuldade de sentar em W. Vamos dar uma olhadinha aqui. Uhum. Tem mais alguma pergunta? Não, não tem pergunta. Caso vocês tenham alguma pergunta, galera, podem falar aí. A gente está tentando localizar a Jo também. Não, se senta, é isso Caiu. mesmo, Patrícia, se senta com as pernas em W. É isso mesmo. Isso, poderia ser. Olha, ela não está conseguindo entrar. Está sem conexão. Então, vamos lá. Vamos continuar. Vamos Daqui a pouco ela continuar. entra. Aluno a gente não escolhe. Aluno a gente acolhe. Não é mesmo, galera? Principalmente hoje nas escolas, né? A gente tem recebido crianças com todos os tipos de diagnóstico, crianças que não têm diagnóstico, mas têm dificuldades de aprendizagem. Então, nós, educadores, temos que ter muito isso em mente, né? Eu não escolho o aluno. Eu, como profissional, eu tenho que estar acolhendo esse aluno. Inclusive, como eu falei, eu sou formada em letras, eu sou psicopedagoga, e essa semana eu me formei em pedagogia. E eu apresentei meu TCC e eu falava sobre a tecnologia
todos os tipos de tecnologia na área da educação. E uma coisa que uma das pessoas da banca falou foi que quando nós chegamos numa classe nova, primeiro nós procuramos conhecer e entender aquelas crianças, aqueles alunos, para então criar uma metodologia de acordo com as características daquelas crianças. Então, nós acolhemos aquelas crianças, observamos como elas agem, a melhor forma que elas têm de aprender alguma coisa, e somente então a gente cria um método. Uhum. E não é diferente com as crianças com necessidades especiais. Deixa eu procurar a Jo de novo. A Jo não apareceu. Então, Valéria, sobre a live da semana que vem, você tem mais alguma coisa para falar? Não, eu acho bem interessante, Patrícia, porque eles são pais, né, dessa criança. Na verdade, ele não é mais a criança, ele já é um rapaz, né? Ele está na faixa de 17, 18 anos. Eu conheço eles desde que o filho era bem pequeno. Eles são, assim, pais bem responsáveis e eles buscam muito, né? Os melhores tratamentos que eles podem para esse rapaz. Se eu não me engano, ele é de moderado a severo. E qual a idade dele hoje? Ele está nessa faixa de 17, 18, mais ou menos assim. A Jo está voltando. Oi, meninas, desculpa. Tive um problema aqui com a internet, parou. Normal. Acontece. Tá, então sobre as diferenças aqui entre Asperger e autismo de alto funcionamento. Então, o síndrome de Asperger, ele tem um coeficiente intelectual geralmente acima do normal. Já o autismo de alto funcionamento, ele tem um conhecimento intelectual abaixo do normal, né? Já o Asperger, normalmente o diagnóstico se realiza depois dos 3 anos. E o de alto funcionamento antes dos 3 anos. Está dando microfonia, né? A maioria, e no Asperger, tem um aparecimento da linguagem em um tempo normal. Todos os Aspergers, eles são verbais, eles conseguem se comunicar por meio da fala. Já o do alto funcionamento, ele tem atraso na linguagem, tá? Cerca de 75% falam e outros 25% são totalmente não verbais, ou seja, não conseguem se comunicar. E o interessante, por exemplo, o Asperger, ele tem interesse nas relações sociais, ele deseja ter amigos e ele se sente frustrado por, às vezes, não conseguir esses amigos. Já o de alto funcionamento, gente, ele não tem muito interesse em relações sociais, eles são poucos empáticos, tá? Já no Asperger, a incidência, por exemplo, de convulsão é igual que o resto da população. Já no de alto funcionamento, não. No alto funcionamento, alguns eles tendem a ter essa questão aí. Desenvolvimento físico normal, aqui desenvolvimento físico normal, mas podem associar-se a algumas síndromes, né? Os pais detectam problemas por volta de 2 anos e meio nos Asperger. Já o de alto funcionamento, a partir de 18 meses, os pais já começam a perceber que tem alguma coisa diferente no filho. As queixas dos pais dos Asperger são problemas de linguagem ou na socialização e na conduta. Já o de alto funcionamento são os retardos da linguagem e problemas de comportamento. Os Asperger, eles quase não apresentam estereotipia, né? Que são aqueles movimentos repetitivos, tá? Quando a gente fala de estereotipia. Já o de alto funcionamento,
90% dos casos, eles têm manias corporais. Em alguns casos, do Asperger, poucos casos têm ecolalia. Ecolalia é quando a pessoa fica repetindo a mesma palavra ou repetindo o que a outra pessoa falou, tá? Já no de alto funcionamento, eles apresentam ecolalia, tá? Os alfabetizados e letrados, e muitos aprendem a ler sozinho na síndrome de Asperger. Já o alto funcionamento, eles podem ser alfabetizados, tá? Frequenta a escola regular, os Asperger, sem necessidade de uma adaptação assim, muito rígida, e já o de alto funcionamento, eles podem ter memória superior à média da população. Uma coisa interessante, as pessoas que têm Asperger, eles têm, não sei, até quero que a Jo me esclareça e a Valéria, mas tem alguma habilidade especial, né? No caso, por exemplo, o Lionel Messi, um jogador de futebol, ele tem a super habilidade, no caso dele, né, é o futebol. A precisão que ele joga e tudo, e tem alguns que tem uma grande habilidade na área dos estudos mesmo, ou qualquer outro esporte. Fala aí pra gente. O Asperger, ele tem, assim, um foco de interesse, né? Então, como você falou do Messi, o foco de interesse do Messi é nessa área de futebol. Assim, a gente tem uma série, né, que passa, que é o Good Doctor, né? No qual ele é muito bom como médico, assim, no conhecimento, mas ele teve que lutar para desenvolver as suas questões de relações sociais. Muito bom. E sobre os graus de autismo? Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os graus do autismo. Tem o nível 1, que é leve, nível 2, moderado, e o nível 3, que é o nível severo. No nível 1, há necessidade de apoio. No nível 2, a necessidade de apoio é substancial. Já no nível 3, a necessidade de apoio é muito substancial. Nível 1, dificuldade para se comunicar ou interagir, ou não tem interesse em se relacionar. Já no nível 2, tem a dificuldade notável nas habilidades de comunicação, tanto verbais quanto não verbais. No nível 3, a dificuldade é severa na comunicação verbal e não verbal. No nível 1, há uma resistência a mudanças. Já no nível 2, pouca interação social com outras pessoas, praticamente sem diálogos. Meio termo entre o leve e o severo. Já no nível 3, há muita limitação para interagir com outras pessoas. E no nível 1, os problemas de organização e planejamento dificultam a independência. No nível 2, evita a mudança na rotina, pois tem dificuldade em lidar com essa mudança. Já no nível 3, não suporta mudança na rotina. Apresenta comportamentos repetitivos e restritivos, que interfere diretamente na vida dele e das pessoas em sua volta. São mais dependentes dos seus pais para realizar as atividades do dia a dia, como trocar roupa ou comer. A gente tinha falado sobre sapato também. Pode mudar, Patrícia. Então, aqui só mais alguns detalhes, né, sobre os níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3. Isso, só colocando sobre os níveis. Aqui a gente vai relembrar, né, os níveis. Você sabe quais são os níveis do autismo? E relembrando, são nível 1, nível 2 e nível 3. Vou dar uma lidinha daqui, porque aí eu não estou enxergando. Nível 1 é o mais suave presente no
Thea, quem está incluído nesse grupo geralmente apresenta sintomas bem sutis e que não interferem muito na escola, no trabalho ou nas relações. Precisa apenas de dicas e auxílios pontuais. Já no nível 2, a partir deste grupo, os pacientes passam a necessitar de um apoio maior, principalmente no que diz respeito à terapia com fonoaudiólogos, para trabalhar a linguagem ou a intervenções que visam as habilidades sociais e redução das estereotipias. No nível 3, por sua vez, é o mais crítico. Vale ressaltar que quem está incluído nesta categoria depende muito do auxílio para a maioria dos afazeres, além de precisar ter sempre alguém por perto para ajudar. As estereotipias e o prejuízo na linguagem costumam ser enormes neste nível. A diferença entre o autismo leve e o autismo severo é que no autismo leve as suas limitações são ignoradas e no autismo severo o seu potencial é ignorado. Gente, isso é muito forte. Olha só, eu vou até reler de novo. No autismo leve, as suas limitações são ignoradas e no severo o seu potencial é ignorado. Ou seja, as crianças no severo elas têm potencial sim, mas as pessoas, os pais, os professores, eles ficam tão focados nas limitações daquela criança que eles não percebem que elas têm, sim, têm potencial de aprender ou de fazer alguma coisa. E sobre as tríades? Dona Valéria. Aí, pessoal, a gente tem a tríade, né? Para, por exemplo, um psicopedagogo, até o pai, mãe, pode estar observando e o professor. Qual é essa tríade? Primeiro, comunicação. Como que essa criança ela se comunica, né? Ou ela tem dificuldade? É igual uma vez eu fui atender uma criança, ela tinha 4 anos. E essa criança, ela só falava 3 palavras: papai, mamãe e iogurte. Né? E aí o que aconteceu? A mãe ela tinha muita dificuldade de aceitar que o filho dela tinha limitações, tinha dificuldades. E aí ela falou, eu falei para ela, mas você acha que isso é normal? Ela falou, sim, para mim é normal. Então eu falei para ela, né, que uma criança de 4 anos, ela já teria que ter no seu vocabulário no mínimo 200 palavras. E aquela criança ela tinha 3. Né? Então, assim, a gente observa por meio da comunicação, se ela se comunica ou não, e as dificuldades que ela tem nessa comunicação, se ela consegue interagir socialmente e se ela tem interesses restritos. Igual a Jo falou sobre comida, né? Eu tive um paciente que ele comia só separado. Tipo assim, a mãe tinha que colocar só o feijão, lavar o prato, aí colocava só o arroz, lavava o prato, e depois colocava a verdura, lavava o prato, e depois colocava a carne. Entendeu? Ele não comia de maneira nenhuma comida misturada. Mas uma das particularidades, né, do autista. E sobre a permanência dos estudantes com TIA? Os profissionais para auxiliar o estudante, TEA, somos nós, os professores, né, na sala de aula, e cabe a nós desenvolver a sua aprendizagem, desenvolver o lado social, linguagem, autoestima, autonomia, que é muito importante desenvolver a autonomia. Os professores do AEE, né, Atendimento Educacional Especializado, que identifica, elabora, produz, organiza os recursos pedagógicos para esse aluno. E os profissionais de apoio escolar, que são os monitores quando é necessário na turma, que, assim, é de um papel, assim, extremamente importante na turma. Eu sou apaixonada pelas turmas que vêm com monitor, porque eles ajudam muito a gente, dá aquele auxílio, é um trabalho lindo que eles desenvolvem com os alunos. Sem eles, fica muito difícil o trabalho.
O interessante, Jô, é que, no caso, você tem uma turma só com crianças com necessidades especiais, né? Isso. Esse ano eu já trabalhei, eu trabalhei 6 anos em classe. Esse ano eu não estou com uma turma só com os alunos com necessidades especiais, mas já por 6 anos eu estive em turmas assim, e a gente tem o auxílio do monitor. Então, isso que é interessante. Além de ter só crianças, o número também é bem limitado, né, de É crianças. bem limitado, E reduzido. bem reduzido. Só que existem cidades, e não é pouco, tá? E escolas também, onde tem um número X de crianças sem problemas, sem dificuldades, e sempre colocam uma ou duas crianças ali com alguma necessidade especial. Alguns lugares, eles até disponibilizam algum monitor para poder acompanhar aquela criança e ajudar. Só que, infelizmente, não são todos os lugares que têm essa pessoa para poder ajudar e poder auxiliar. Agora, imagina o apuro que a professora passa, né? Sim, é Então, muito difícil. é uma coisa que se deve considerar na verdade, é um direito dos pais, que o filho seja acompanhado ali, tem aquele acompanhamento para poder se desenvolver. Porque ainda mais no caso de criança autista, porque não é todo dia que ela está de bom humor, né, Jô? É, nem sempre, não, assim como qualquer outra criança, tem dias que eles não estão bem. E tem dias que o próprio ambiente não está propício para eles. Né? Um dia acontece que, às vezes, dias de festa na escola não é um dia que ele vai estar naquele clima para estar com aquele barulho, com tudo que está produzindo ali, né? Vai incomodar, ou qualquer outra coisa, uma chuva forte que deu e assustou, o coleguinha que gritou. Então, várias situações interferem no dia da criança, como qualquer outra criança, né? Mas no caso deles, de uma forma mais intensa. E sobre o plano educacional individualizado? As habilidades acadêmicas, tais como linguagem oral, escrita e matemática, as habilidades da vida diária, atividades de alimentação, como lanche, dar o banheiro, inteligência do sujeito relacionada às habilidades que o aluno apresenta para compreender o conteúdo ministrado, metas e objetivos, né? Conhecimentos priorizados para o estudante, dentro de um grupo de objetivos pré-estabelecido para a série o qual o estudante frequenta, considerando o nível de conhecimento atual do indivíduo, com TEA, e a apropriação do conteúdo / conceito básico, condizentes com a sua faixa etária. Pode ir. E aí tem a Plano metodologia. educacional individual. Metodologia / recursos didáticos. Trata-se de um conjunto de dispositivos, tais como recursos naturais, pedagógicos, tecnológicos e culturais, que favorecem a aprendizagem do aluno. Contempla ainda a estratégia de ensino que respeita as especificidades do aluno com TEA. A avaliação, registro de situações significativas que o professor considerar durante a realização das atividades acadêmicas e funcionais propostas. Então, o que acontece é que, por exemplo, a criança autista ela vai ser alfabetizada. Não tentem dar um papel e um lápis para essa criança, gente, porque não vai dar certo, né, Valéria? A gente vai ter que trabalhar, principalmente, né, João, com foco de interesse dessa criança e Sim. com atividades diversificadas, né? Você querer trabalhar todo dia, o tempo todo, com folhinha xerocopiada, com Não tem eles, como. assim, Por não isso tem que, quando como. você está com uma turma que tem um aluno TEA ou uma classe, você precisa de ter uma conversa com a família e o apoio da família, porque a partir dessa conversa você vai ver os interesses, as necessidades, e você vai traçar o que você vai trabalhar com aquela criança. Você não prepara, não é para a turma toda, né? Turma, se eu tenho 2 alunos, o planejamento vai ser diferente para cada aluno, a partir de uma conversa que eu tenho com a família, que eu vou ver interesses, vou observar necessidades, a visão do professor, um todo, para a gente chegar a um plano
de ação dentro do que a gente quer atingir com aquele aluno naquele período. Aí tem algumas intervenções, né, comumente utilizadas. O TIAT é minha paixão, eu gosto muito de utilizar essa metodologia, ela já é bem antiga, me parece 1960. Eu tive a oportunidade, a primeira vez que eu trabalhei com aluno autista, não foi eu que escolhi o aluno me escolheu, eu gosto sempre de falar isso, porque ele sempre ia à minha sala, na época eu trabalhava junto com a Valéria, né, Valéria? E nós não trabalhávamos com classe, mas o aluno, ele sempre estava indo lá na minha sala, ele gostava de estar lá, e eu acreditava assim, é porque é colorido, eu gosto muito de cor, de fazer as coisas, e aí ele sempre estava lá. E aí eu decidi, tanto ele na minha sala, eu falei, próximo ano eu vou trabalhar com ele. E assim, para mim foi algo assim, um presente mesmo que eu tive, trabalhar com ele, que foi o meu primeiro aluno em classe, a família maravilhosa, inclusive eu fiz o curso do TIAT com a mãe do meu aluno, e que é uma pessoa assim maravilhosa da Regional de Braslândia, que oferece curso nessa área, e foi um trabalho muito bom foi muito bom fazer esse trabalho com ele. Esse método, né, é um tratamento, na verdade, de educação para autista e criança com déficits relacionado à comunicação. Ele busca autonomia. É um trabalho, ele tem que ter ser estruturado, né? E, como eu falei antes, a gente tem que conhecer o aluno. Através de quê? Conversas com a família, para a gente estruturar esse trabalho. Mas na frente a gente vai ver algumas fotos e a gente vai poder entender um pouquinho do que é o método TIAT, esse tratamento. O ABA, que é a análise, né, do comportamento aplicada, a ABA, as PECs também, a ecoterapia e a integração social. Todos eles vêm para avaliar e utilizar, né, no que se adequa ao aluno. As PECs aí é um sistema de comunicação, por troca de imagens ou figuras, e aí a gente vai ver, né, as dificuldades cognitivas, físicas, de comunicação, e através dessas figuras, nós vamos passar mensagem para os alunos para chegar a uma mudança de comportamento, dentro daquilo que a gente quer para esse aluno, tá? A ecoterapia estimula corpo e mente por meio em andar em cavalos, né? E a integração social, é sensorial. O cérebro organiza as informações, sensorial. E aí é com a consulta com o terapeuta, né? E aí ele vai fazer essa parte aí. E é muito importante também, gente, o profissional, o professor, conhecer sobre a importância dessa integração sensorial. O que seria essa integração sensorial? É a integração do conhecimento por meio dos sentidos, né? Então, a criança, ela aprende por meio da visão, da visão, do olfato, do tato, do paladar, né? E isso vai se integrar para ajudar ela a compreender o ambiente que ela vive. Então, é muito importante que, quando o professor ele estiver trabalhando com intervenções com uma criança com TEA, que ele saiba ativar essa parte sensorial da criança. E sobre a sala de aula e estudantes? A sala de aula, né? Estudantes com TEA. O ensino deve ser baseado em recursos visuais e... Fala aquela experiência que você teve com o PEC, com aqueles 2 alunos, um que estava violento e o outro não. Ah, tá. Foi uma situação, eu nem sei se a mãezinha deles estão aí assistindo, eu convidei. Foi uma situação na sala onde, por algum motivo, um dos alunos, no momento, ficou muito agitado e ele não parava. E como eu vinha trabalhando com eles, com os PECs, e trabalhando não bater,
né? Eu sentava, várias habilidades. E aí, ele estava muito agitado e eu tive que conter ele. E no momento que eu estava contendo, ele me bateu. E quando ele me bateu, o outro aluno foi lá e começou a jogar tudo que eu tinha no armário no chão. E eu fiquei sem entender. Eu falei, meu Deus, e agora o que, que eu faço? Eu estava lá sozinha, eu não podia demonstrar nervosismo ou ficar agitada, porque eu ia agitar mais eles, mas foi uma situação difícil, onde eu estava contendo um e o outro estava jogando tudo no chão. Ele foi lá, pegou a PEC, não pode bater, e ele veio e mostrou para o colega. Eu sou boba, eu choro com essas coisas. Ele mostrou para o colega e falou: olha, não pode bater em ninguém. E ele ficou mostrando a PEC. Quando eu percebi que o nervosismo dele era só para identificar, acalmar o colega, e eu pedi ajuda para ele. Eu falei: olha, vai até a sala do professor, um professor que trabalha lá na sala da frente, chama ele, pede para ele vir aqui ajudar a gente. E ele foi, o professor estava no momento na sala dos professores, ele foi até lá, pegou na mão do professor e falou, vem, e trouxe o professor até minha sala, o professor chegou e me ajudou. Então, assim, é quando a gente vê que realmente vale a pena, às vezes a gente está fazendo e não percebe como eles gravam aquilo ali, não dá a resposta no momento que a gente quer, né? Mas na hora que ele precisa, ele vai ter aquele conhecimento. Então, a gente não pode desistir, porque às vezes, muitas vezes a gente trabalha e fala assim, poxa, foi para o recreio, bateu no coleguinha, discutiu com... Não, mas ele está ali, ele está percebendo, e no momento certo ele vai, no momento adequado, ele vai estar guardando para ele. E assim, foi assim do armário para procurar, né? Foi. E quem tem dúvida, assim, com relação a como é uma PEC, daqui a pouco a Jo vai estar mostrando aí, mas são figurinhas e você trabalha com os alunos por categorias, né, Jo? Então, assim, você trabalha, por exemplo, regras, não bater, respeitar o horário, recolher os brinquedos, né? O horário de escovar os dentes, o horário do recreio, e as PECs ajudam o aluno a se organizar. Aí você pode trabalhar profissões, você trabalha várias coisas por meio da PEC. E às vezes a criança que ela não é verbal, ela não se comunica, né? O professor ele coloca as PECs e vai se comunicando com a criança por meio desse desenho. Tá bom? A mudança, né? A mudança às vezes de atitude, ou você quer chegar a eu quero que meu aluno sente em determinado horário, então eu vou mostrar, vou falar, olha, sentado, e vou estar trabalhando. Aqui tem também a apresentação de atividades curtas, e uma por vez, e aumentá-las gradualmente. A gente inicia, você vai observando o seu aluno. Se o seu aluno já consegue fazer 2 atividades, você vai separar 2. O importante é que se você separou 2, você tem que fazer aquelas 2 atividades com o aluno, para ele saber que ele tem 2 atividades que ele tem que concluir. Então, eu não vou colocar 2 se eu sei que quando está realizando uma, na metade ele vai ficar agitado e não vai querer mais. Então, eu vou fazer somente uma atividade. Aí eu vou aumentando gradualmente, de acordo, porque quando ele tem segurança, quando ele já domina, ele faz rapidinho. Se ele não fizer, porque naquele dia ele não está bem. Então, naquele momento ele não está bem para realizar. Mas aí, quando ele passa de uma para duas, aí ele já consegue realizar 2, aí eu vou levar 2 atividades. Eu não vou levar um monte de atividades para deixar o meu aluno sem saber que hora vai terminar, quantas vai realizar, eu não posso fazer isso. Tem que ser organizado, gradual, atividades curtas, para que ele concentre ali para fazer. E o professor deve se concentrar na qualidade, não na quantidade, né, Ju? Isso, sim. Aí tem diversos materiais, né, para trabalhar, e a gente trabalha muito, utiliza muito pareamento. A gente está vendo aí o nome Vitor, onde ele faz o pareamento embaixo das letras. Aí eu começo assim com o pareamento, depois eu retiro e deixo para ele colocar todas as letras, pouco a pouco, passo a passo,
Do outro lado Primeiro o também tem um outro pareamento, depois ele tenta montar o nome sozinho, né, Ju? sozinho, isso. Passo a passo, é um de cada vez. Lá a Luana também o nome completo, né? Naquela. Volta só uma. A Luana lá já trabalhando com o nome dela completo, olha. Uhum. Viu? Eu não inicio com o nome completo. Né? Eu inicio com o prenome, depois eu vou dificultando. E a utilização de material na educação, a gente sempre tá buscando meios, né, de fazer de forma diferente, colorida, que chame a atenção do aluno. Pode passar. O Aí os raciocínio números, matemático, né? isso, os números também, raciocínio. Aí dá para vocês verem o material, a mãozinha lá, onde ele pode manipular, contar, observar. Você pode fazer a partir da mão dele, para ele sentir, para ele perceber, fazer com a mãozinha dele, fazer com essa mãozinha de EVA. Uhum. Para finalizar, eu vou ler um texto. Faz muito tempo que eu coloquei esse texto, ainda trabalhava em Braslândia. Foi de um projeto onde na escola, eu acredito que até hoje tem um jardim, que é algo que a gente deixou lá, e que eu acredito, assim, que como os alunos, onde a gente passa, a gente deixa a nossa marca, né? E todo jardim começa com uma história de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada, ou um lago construído, é preciso que eles tenham nascido dentro da alma. Quem não planta jardim por dentro, não planta jardim por fora e nem passeia por eles. Então, se você não fizer esse trabalho com amor, com carinho, você não vai colher os frutos. É um trabalho que é de dedicação mesmo, de amor, de carinho, de colher lá no futuro. Não é para agora, é com calma. Aí é isso. Aí são alguns dos trabalhos do projeto nosso. Esse é um dos alunos, eu acredito que a mãe dele esteja aí. Ele observando, né, as letras do nome dele, fazendo sonzinho. Aí ele já fazendo o pareamento, eu levei um material, na verdade eu recortei com ele, a gente identificou as letras, recortamos, e aí ele fazendo já o pareamento. Quer dizer, não precisa ter um material caríssimo. Aí é um material simples, é uma folha e revistas. Pareando. Aí é um projeto, esse projeto aí, que é voltado para o paladar, alimentação. A gente falou lá, bem no início, que às vezes o paladar, né, eles não aceitam todos os alimentos. E aí eu desenvolvi um projetinho com eles, onde eu levei vários alimentos para eles estarem sentindo, percebendo o sabor, vendo textura, para ver se eles conseguem começar a consumir esses outros alimentos. Eu acho muito interessante. Volta aí, Patrícia. Eu acho muito interessante. Como ele olha para o. Aí é um maracujá, é? Maracujá. É um maracujá. Aí a outra figura. Ó, a Sem resistência dele, querer, sem querer de jeito nenhum, porque eles têm coisa mais resistência, né? linda. E Aí agora, olha, ele aceitou, né? aceitou. A gente distribuindo, a gente nesse dia fez um Volta bolo. um pouquinho, Patrícia. Aí achei muito interessante, né, João, que vocês fizeram mousse de maracujá, né? Foi. E E aí depois ele a gente ajudou. a distribuir na escola para algumas pessoas, a gente foi distribuindo. Então, essa interação dele ter essa proximidade com as outras pessoas, levar o lanche, entregar, é muito gostoso ver isso. E aí, essa turminha aí foi da Escola Classe 33, que é uma escola assim que me acolheu com amor, com carinho lá. Eles desenvolvem Escola Classe 33 da Ceilândia. Eles me receberam assim com amor, com carinho enorme. E assim, a família também deles eu sou amiga, vou na casa deles, vou na casa. Hoje eu não estou com eles mais como alunos, mas eu vou na casa, converso com elas assim, quase que todos os dias. Eu acredito que
todos os dias a gente troca pelo menos um bom dia ou uma boa noite, e que eu tenho um amor enorme, não só por eles, como pela família. Então, é um trabalho que não tem como não se envolver com a família também. Aí nessa foto aí é uma aluna da escola Ô, classe Jô, 8 de volta, Braslândia. volta a outra figura, Patrícia, Jô. É porque, assim, a gente tem aquela visão de que o autista, ele não aceita carinho. Ele tem resistência a carinho. E a gente vê aí nessa foto muita troca de carinho. Como é que Sim. você conquistou esse momento aí? É um pouquinho complicado, viu? Porque ou eles gostam, ou eles não gostam. E assim, a gente é passo a passo, cada um de um jeitinho diferente, sabe? Mas assim, descobrindo mesmo o que eles gostam, como eles gostam, respeitando o momento deles, que é muito importante. Eu não posso invadir o momento, a privacidade dele. Então é uma troca. Então, assim, um dos alunos, esse que eu estou passado o braço nele, ele no início, ele chorava muito, ele não queria. Aí um dia eu conversei com a mãe dele e perguntei o que ele gostava, né? Ela falou bolo de chocolate e heróis. Aí meu trabalho foi baseado em quê? Bolo de chocolate e heróis. No outro dia eu recebi ele no portão da escola com bolo de chocolate e falei, ó, tem um monte de heróis lá na sala que a gente vai descobrir, você vai me falar quem é cada herói. E esse outro que eu estou dando beijinho, ele Muito bom, era de Jô. uma outra turma, e aí ele veio para a minha turma, assim, e a mãe dele, a gente fez uma reunião, e a mãe dele ficou muito apreensiva, porque, poxa vida, ele estava estudando com um professor, a figura masculina, mudar de turma e ir para uma figura feminina. Então eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? E ele, assim, ele ficava, sabe, analisando, observando tudo, mas aos pouquinhos, dando atenção, ele é extremamente carinhoso, de chegar, de me dar carinho, sabe, eu ficava lá amando o cafunézinho dele. Então, assim, mas foi tudo devagar, com a conquista e respeitando o limite e espaço deles. E com o apoio da família. Essa aluna também aí é um projeto Releitura de Obras de Artes, é lá da Regional de Braslândia, Escola Classe 8, onde eu trabalhei assim, boa parte da minha vida, onde eu tive uma experiência enorme com os alunos de classe, e aí foi um projeto de releitura de obras de arte, utilizando ela nessa releitura para reconhecer. Um amor também. Gente trabalhando com eles, né, os temas, eu acredito que aí foi circo, alguma coisa, eu não lembro mais direito, mas vocês verem a alegria, a felicidade, o estar ali com o outro, dividir, né, emoções, muito gostoso. Aí é um trabalho de massinha, com massinha, corpo humano, para identificação. E aí, esse cheiroso lindo, desenvolvendo, né, habilidades, e assim, é muito, muito gostoso trabalhar com eles, é uma troca, ele se concentra, aí a concentração dele, né? Olha como ele está concentrado. Eu até coloquei os outros lá, porque a gente estava fazendo assim, foi no decorrer do ano. Então, assim, tinha aquele momento ali onde eu percebi, a turma está muito agitada, então vamos parar. Agora, vamos fazer? Vamos. Aí colocava a música e eles ali, sentadinho, concentrado, fazendo, enrolando, né? Preenchendo. E é isso. Virtual, né? Interativa. Essa parte Isso, virtual com o aluno, né? Volta lá, Paty. Principalmente agora, gente, que nós estamos em período remoto, né? Se a família ela tiver condições a um acesso de internet, é muito bom vocês trabalharem com essas ferramentas virtuais e interativas, viu? Eles gostam e dominam rapidinho. Incrível. O significado da escola, né? Pode falar, Valéria. Não pode falar, Ju.
O significado da escola, né? Amizade, socialização, desenvolvimento. A gente está Isso. falando. Só que a gente tem, às vezes, uma falha, né? Porque tem alguns professores que acham, às vezes, que o importante para a criança autista, síndrome de Down, ou uma criança com uma deficiência intelectual, que ele vai mais para a escola para ele desenvolver amizade e socialização. E às vezes deixa de lado, né, Jo, a questão Isso. do desenvolvimento intelectual da criança, do direito de aprender, né? Isso. Que é um direito garantido, né? Por lei de toda criança. Isso. É isso. Então, foi muito bom. Na verdade, é sempre muito bom a gente compartilhar, né, nosso conhecimento sobre essa profissão linda, que é a pedagogia, onde todo mundo fala, que virou até clichê, né, que a criança ela é o futuro do mundo, o futuro do país, mas é verdade. E se elas não são, desde pequenininhas, compreendidas, e se a gente não tenta conhecer o universo delas para poder ajudá-las a se desenvolver, tudo vira um caos, não é verdade? Isso. Quero colocar que o sucesso de um trabalho depende do amor e envolvimento que você tem por ele. Gente, amor é essencial. Ainda mais nessa área, quando lida com pessoas. Na verdade, qualquer tipo de profissão, deve haver amor. Mas quando você vai lidar com pessoas, ainda mais com crianças, e crianças sentem quando elas são amadas e elas colaboram, né? E elas sentem quando elas não são amadas, nossa, minha nossa, coitada do professor. Na área da saúde, a mesma coisa. Se a pessoa não trabalha com amor, fica algo complicado de lidar. E a Jo tem muito amor mesmo. Assim, Cara dela, olha só. eu tive, o- eu tive o privilégio de trabalhar com a Jo, né, com a educação infantil. Inclusive o projeto Jardim, né, Jo, começou com a nossa turminha de 5 anos. Assim, foi um momento bem interessante, porque a gente começou a trabalhar colocando nas sementeiras, e aí os meninos lá do quarto e quinto ano vieram e chutaram as nossas sementeiras, não sei se a Jo lembra. Aí os meninos ficaram muito tristes, e aí eu e a Jo reunimos a turma e falamos como é que a gente pode resolver esse problema. E os menininhos de 5 anos, a gente tem que mostrar para eles a importância do nosso jardim. Aí eu falei assim: como é que a gente pode fazer isso? A gente pode ir nas salas. Aí eu e a Jo escolhemos aqueles alunos, né, que tinham mais desenvoltura na fala, e eles foram de sala em sala, falaram sobre o nosso projeto, a importância desse projeto, e pediram ajuda, né, Jo, para todos os meninos da escola, Que gracinha. principalmente para eles não estragarem as nossas sementeiras e nem chutarem as nossas plantas. E crianças de 5 anos. E o interessante é que depois que aconteceu isso, gente, as outras turmas, né, Jo, quiseram participar, elas vinham ajudar a gente a formar esse jardim. Aí nós começamos a trabalhar, né, lá atrás, né, Jo? Não tinha nada. Começamos a trabalhar lá com o jardim lá atrás, mais ou menos em fevereiro, março, e quando foi no final do ano, eles ficaram encantados ao ver florescer as flores, né? Então, assim, foi um projeto bem, bem maravilhoso, assim, a gente poder trabalhar e ver o desenvolvimento das crianças. E aqui a Jo, ela tem um fã-clube bem grande, né? A Verônica, Jo, sua linda. Fabiana, Verônica, beijo, boa obrigada. noite. A Maria Lúcia, Jo, arrasando. Oi, Flávia Loredo, boa noite. A Verônica falou: a Jo, além de uma boa amiga, é uma ótima profissional. Ela também. Tamires, boa noite. Vanessa também, boa noite. Jo, maravilhosa, a Vanessa falou. Vanessa. Ela também é maravilhosa, obrigada. A Edna, ela falou: tive a oportunidade de trabalhar com essas maravilhosas. Parabéns, meninas. Vocês são Ela é um profissionais amor excelentes. também, Saudades. perfeita. Oi, Edna. Beijo, minha amiga, obrigada. Joan Nunes, oi, Jo. A Verônica Oi. Aragão, ela
ela falou, gente, não esqueçam de dar like. É isso aí. Dê um like aí, Dá like aí gente. pra gente. E compartilhe. Isso. Compartilhem. A Tamires falou, obrigada pelo esclarecimento. É sobre aquele de sentar em W, né? Ficou em dúvida. Amanda Ramalho, boa noite. Parabéns, meninas. Jo, você arrasa e tenho muito orgulho de ter você como amiga dentro e fora do trabalho. Parabéns, dona. Obrigada, beijo. Aline Amanda Costa, a Jo, amiga, te amamos. Léa Obrigada, Rodrigues. gente. A Jo, tenho muito orgulho de ser sua amiga. Jo do céu. Que bom, gente. Obrigada, Mais parabéns ainda para tem mais, vocês. hein? A Léa, né? Jo, tenho muito orgulho de ser sua amiga. Ivone Ferreira, boa noite. De você também, Léo. Jo, linda, me ajudou muito. Isis Silva, boa noite, professoras. Boa noite, Isis. Oi, Jo. Oi, gente. Poliana Medeiros, aos pouquinhos você fez ele se apaixonar por você. A Verônica... A Paula é a mãe de um dos meninos daquele que eu tô agarrada. E eu vou... Ela já me recebeu assim... Ela não mora mais aqui, mora em Caldas, que é ótimo, né? Que aí eu vou para lá. Ela já me recebeu lá em Caldas, na casa dela. Eu vou outras vezes, viu? Gente, sou doida para conhecer Caldas. Verônica Aragão, Lohan, que lindo. Realmente, gente, muito lindo. Olha o Afonso aí, a Verônica falou. Afonso fazia pouco da cara da gente. A Elisana dos Santos, estamos Ele é juntos. apaixonado por ela. É? A Verônica continua aqui, é dia após dia, né, Jô? Afonso era bem arisco. A Léa Rodrigues, Lohan, lindo e esperto. Até o Lohan ganhou um fã-clube. Lohan, meu lindo. Maria Clotilde, Deus abençoe essa guerreira. A Amém, minha amiga. Vânia Rosa Paiva, parabéns para todas vocês, são maravilhosas. A Obrigada. Verônica, sou apaixonada no Lohan. Ela é apaixonada em todos lá na escola e todo mundo é apaixonado por ela, os alunos. Quando a gente quer resolver alguma coisa, chama ela. E Nossa assim, coordenadora linda. a gente utilizou as fotos, né, Patrícia? Mas foram com autorização dos pais, tá bom? Isso. Isso, autorização dos pais. Então, meninas, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa obrigada, live. Mais Patrícia. uma vez, a Jo, com a ajuda dela, com essa forma linda que ela tem de trabalhar com as crianças, que é apaixonante. A Valéria, que também é essa profissional incrível, e eu sou fã demais também, né? E fala, tem um conhecimento incrível também sobre autismo, sobre TDAH principalmente, que foi tema da nossa última live, né? Se vocês não assistiram, vão lá no Instagram. Realmente tem esclarecimentos incríveis. Inclusive, uma das pessoas que assistiu a live, ela fez uma pergunta, né, Valéria? Se esse negócio de TDAH era hereditário. E a Valéria respondeu e vai falar de novo. Gente, assim, existem estudos que realmente o TDAH, ele é hereditário, né? Eu até fiz um pequeno videozinho onde eu falei sobre a hereditariedade do TDAH na minha família, né? Então, minha mãe, ela era TDAH, alguns médicos já falaram que eu também sou. A minha irmã... muita coisa está explicada agora. Né? A minha irmã mais nova né? E eu tenho a minha filha. Aí depois dá uma olhadinha no nosso vídeo lá no nosso Instagram, Treinando Psicopedagogas, que vocês vão ver um pouquinho. E, gente, a semana que vem nós vamos ter um casal maravilhoso aqui com a gente. Eles vão falar sobre os desafios de criar um filho autista. E eles vão compartilhar um pouco das experiências deles com a gente. Aí conto com vocês aqui com a gente. Para finalizar, vou ler os últimos comentários. A Poliana falou, gratidão, Jô, seu trabalho é de excelência. A Vânia Rosa, Valéria, você é um exemplo para todas nós, amo muito. Saudade, Pati.
Saudade, Vaninha. Muita saudade de você mesmo. Mas, ó, tô planejando em dezembro aí, viu? Ah, já fui intimada pelo Cristiano. A Léa Rodrigues, parabéns, meninas. Vocês são demais. Obrigada. Eu sei que é mais para as duas, né? Mas a mediadora também aceita. Ah, com certeza. Elisana dos Santos, foi maravilhoso. Estão de parabéns. Adoro o trabalho de vocês. Então é isso. Agradecemos, nós três agradecemos os comentários, agradecemos por vocês estarem aqui assistindo a gente. Foi um prazer enorme e esperamos que vocês possam estar novamente conosco na próxima semana. Tá bom? Então, um beijo e até a próxima. Beijo, gente. Obrigada, viu? Beijo. Coraçãozinho aí para meus fãs. Coração também para vocês. Tchau.